Opa! E aí, tudo bem com você? Vamos lá então, dando continuidade ao estudo de eletrodinâmica. O assunto de hoje, leis de Kirchhoff. Leis de Kirchhoff são duas leis, a lei dos nós e a lei das malhas. Pessoal, geralmente este assunto, ele vem para encerrar o estudo de eletrodinâmica. A maioria dos materiais traz esse assunto no final do estudo de eletrodinâmica, porque, na verdade, o que a gente sabe sobre eletrodinâmica dá para resolver os exercícios sem essas leis, mas acreditem que ela resolve muito a nossa vida, tá bom? Na verdade, você vai até ver que essas leis aqui nós já aplicávamos elas de algum jeito, tá bom? Vamos falar então primeiro sobre a lei dos nós. O que é a lei dos nós? Quando você tiver um circuito, entenda que nó é um ponto do circuito onde há uma ramificação. Ou seja, imagine que você é a corrente elétrica, está percorrendo este circuito, e aí você chega num ponto e a partir deste ponto você tem mais de um caminho para percorrer. Então você está diante de um nó. Cuidado para não confundir uma curva, né? Que às vezes você está vindo a corrente aqui, chega num ponto, numa quina de um circuito, aí você vai descer e você só tem a opção de descer, então isso não é um nó. Então o nó é um ponto do circuito onde há uma ramificação, onde a partir dele a corrente tem mais de um caminho para percorrer. Então, o que diz a lei dos nós? Gente, corrente elétrica é quantidade de carga, certo? E a quantidade de carga sempre se conserva. Então, a gente diz que a quantidade ou a somatória das correntes que chegam em um nó é igual à somatória das correntes que saem de um nó. Então, se você pegar aqui, nesse exemplo, peguei um nó, desenhei aqui duas correntes chegando, pode ser uma chegando e saindo quatro, não importa. Vai estar chegando uma quantidade de corrente, vai estar saindo uma quantidade de corrente. A quantidade de corrente que chega é igual à quantidade de corrente que sai. Então, se eu usar para esse exemplo, está chegando duas correntes aqui no nó e está saindo três. O que a gente faria, então? É gerar uma equaçãozinha. Você ia escrever assim, as correntes que chegam em 1 e 2, somadas, é igual à soma das correntes que saem, nesse caso, e 3, e 4, e 5. Pessoal, não importa quantos chegam, não importa quantas saem. O que importa é que se você somar todas as correntes que entram ou que chegam em um nó, é igual à somatória das correntes que saem desse nó. Combinado? Isso a gente já fazia, conservação da carga. Agora, essa daqui, lei das malhas. Lei das malhas diz o seguinte, a DDP entre dois pontos de uma malha é a soma das DDPs de cada elemento entre esses pontos. O que é uma malha? Malha é um pedaço de circuito. Essa lei das malhas, ela é muito útil quando você tem um pedaço de circuito fechado, ou seja, uma malha fechada. Aqui eu desenhei uma malha, do ponto A até o ponto B, tem uma DDP. Como é que eu calculo a DDP entre esses dois pontos? Somando as DDPs de cada elemento. Tem um resistor, tem uma fonte de tensão, outro resistor, outra fonte de tensão e outro resistor. Agora, como é que soma isso? Aí tem que tomar muito cuidado porque nós vamos adotar uma regra de sinal. Nem sempre o exercício vai te fornecer a corrente, como eu coloquei aqui. Nesse caso, você adota, a seu critério, um sentido para a corrente. Guma, mas e se esse sentido que eu escolher não for o sentido correto? Não tem problema, porque na lei das malhas, quando você for calcular a corrente, por exemplo, se esse valor der um valor de corrente negativo, isso já é um indício de que é o indicativo de que o sentido adotado pela corrente por você é um sentido errado. Então, pessoal, olha só, vamos imaginar assim, Aqui nós temos o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B eu coloquei alguns elementos, pode ter mais do que isso ou menos, não importa. E aí tem um sentido de corrente aqui previamente adotado. Vamos supor que esse sentido é o sentido dado pelo próprio exercício. Como é que eu calculo a DDP, a diferença de potencial entre os pontos A e B? Pela lei das malhas, que é a segunda lei de Kirchhoff, é só fazer a soma das DDPs de cada elemento. Então vamos lá. Como é que eu faria isso? E aí eu vou fazer já considerando com vocês a adoção da regra de sinal. Estou indo de A, então, como eu quero a DDP de A até B, eu vou de A para B, tá? Eu vou começar a somar os elementos daqui para lá, de A para B. Então vamos lá. O primeiro elemento que aparece é um resistor. Como é que calcula a DDP em um resistor? Lei de Ohm, né? R vezes I. Então, se eu fizer o valor desse resistor vezes a corrente, R vezes I. Agora, o detalhe. Você não está indo para a direita, de A para B, você não está indo para a direita? E a corrente nesse resistor também não é para a direita?
Sempre que você estiver indo num circuito no mesmo sentido da corrente, a gente fala que a DDP no resistor ela é uma DDP positiva. Tá bom? Uma diferença de potencial positivo. Então, ao atravessar o resistor, há uma queda no potencial, correto? Então, quando eu fizer o potencial desse ponto menos o potencial do ponto logo após o resistor, vai dar um valor positivo, porque esse potencial é maior do que esse. Tá, continuando. Chego aqui, nós temos uma fonte de tensão. Como é que fica a regra de sinal para as fontes de tensão? Se você estiver indo para a direita, que é nesse sentido, e a primeira placa que você encontra é a placa negativa, então você vai adotar o valor negativo para essa fonte de tensão, E1. Ah, mas é a favor ou contra a corrente? Não interessa. Numa fonte de tensão não importa se você está a favor ou contra a corrente, importa por onde você entra. Entrei pelo menos, que eu estou indo da direita para a esquerda, desculpa, da esquerda para a direita, estou entrando pelo menos, então eu vou adotar como menos. Continuo, achei um resistor, estou a favor da corrente, então positivo, porque estou a favor da corrente, R vezes I, então o valor do resistor vezes a corrente. Continua, olha lá, encontrei uma outra fonte de tensão, por onde estou entrando? Pela placa maior, então é positivo, mais E2. Alguma, mas isso aí é um receptor, né? Se a corrente vem daqui para lá, ela entra no mais, sai no menos. Isso é um receptor, né? Então sempre que for receptor eu uso... Não é isso. Entrou pelo mais, você usa mais. Entrou pelo menos, você usa menos. Não importa se é gerador ou receptor. Continuando. Mais um elemento aqui. R vezes I, positivo, porque estou a favor da corrente. Então, só fazer o valor do resistor vezes a corrente. E aí, cheguei ao ponto B. 1, 2, 3, 4, 5. Atravessei 5 elementos. 5 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Soma isso tudo e pronto, você encontrou a diferença de potencial entre o ponto A e B. Obviamente, bem rapidinho, se a gente fizer o contrário, qual a DDP de B para A? Pessoal, você vai agora sair do B e vir para A. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Esse cara, ó, estou vindo agora contra a corrente. Então, menos R vezes I, então seria menos R2 vezes I. Aqui, ó, entrando pela placa menor, então menos E2. Aqui, nesse resistor contra a corrente, menos R1 vezes I. Entrando pela placa positiva, mais E1. E aí, contra o resistor, menos R vezes I. Perceba que essa equação de baixo deu os mesmos elementos da equação de cima com o sinal trocado, né? Ó, o R2 lá que era positivo aqui ficou negativo, o E2 lá que era mais aqui ficou menos e assim por diante. Ou seja, concluindo, quando você fizer DDP entre os pontos A e B, ele sempre vai dar o mesmo valor do BA, só que com o sinal trocado. Tudo bem? Agora, como eu disse para vocês, a lei das malhas ela é bastante útil não para calcular aqui, ó, nesse pedaço assim, num ramo aberto, mas sim em malhas fechadas. Eu vou sair aqui da frente, eu vou apagar a lousa, vou fazer um exemplo para você entender, um exemplo bem simplesinho para você entender essa segunda lei de Kirchhoff, tá bom? Vou sair da frente para você dar um print enquanto eu apago a lousa. Muito bem, vamos fazer agora esse exercício aqui, ó. O exercício dá um circuitinho desse aqui, ele dá aqui 2 pontos A e B, e a pergunta do exercício é a seguinte: qual o valor das correntes I1, I2 e I3, que ainda não sei quais são, ou seja, qual o valor das correntes que aparecem nesse circuito, já nós vamos ver, que eu vou chamar de I1, I2 e I3, tem 3 correntes diferentes aí, e aí nós temos também a pergunta de qual a DDP entre os pontos A e B. É um exercício bem simples, direto, para você entender a aplicação da lei das malhas que nós acabamos de falar. Pessoal, a primeira coisa que você faz para resolver o exercício usando a lei das malhas é escolher um sentido para a corrente, o sentido que você quiser. Mesmo que você escolha errado, nós já comentamos que na hora de fazer as contas, se a corrente der um valor negativo, é porque você escolheu o sentido errado ou o sentido contrário do real, tá bom? O sentido contrário do que realmente está acontecendo. Agora, existe uma dica. Notem que neste exercício nós temos uma fonte de tensão aqui e uma fonte de tensão aqui. O que a gente sugere? Escolha a maior para ser o seu gerador. Faz a corrente partir dele. Então vamos lá? Eu vou fazer de conta que a corrente está saindo desse cara. Essa corrente eu vou chamar de I1. Quando chega no ponto A é um nó, ela está em 2 caminhos. Uma parte dela vai passar aqui pelos 7 ohms e a outra parte dela vai passar aqui pelos 5 ohms. Então eu chamei de I2 e I3. A corrente I2 desce, passa por essa fonte, I2, chega no nó B, I2 e I3 chegam aqui, eu vou somar as duas e o que sai volta a ser
o mesmo I1 que chegava lá. Fechei o circuito. Observe então que nós temos 3 correntes, certo? I1, I2 e I3. Para descobrir essas correntes, nós vamos precisar de 3 incógnitas. Bom, então, como eu disse para vocês na aula, o mais interessante de usar a lei de Kirchhoff, a lei das malhas, é quando você tem uma malha fechada. Olha só, pessoal. Notem que neste circuito nós temos 3 malhas. A malha da esquerda, a malha da direita e a malha de fora. Você pode percorrer essas malhas somando as DDPs de cada elemento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar primeiro essa malha da esquerda, eu vou chamar essa malha de I1 e vou percorrê-la no sentido horário. É obrigado a ser no sentido horário? Não, você escolhe o sentido que você quer percorrer. O que significa percorrer uma malha? Somar os elementos daquela malha fechada. Espera lá, se a lei de Kirchhoff diz que a soma das DDPs dos elementos entre 2 pontos é igual a DDP entre os pontos, o que você acha que vai dar se eu partir do ponto A, somar as DDPs de todos os elementos e voltar para o A? A DDP entre A e A tem que ser 0, correto? Então, a soma das DDPs numa malha fechada é sempre 0. Ah, e tem que partir do ponto A? Não, pode partir do ponto B, pode partir do ponto C aqui do canto ou aqui. Você escolhe qual ponto de partida, você escolhe qual sentido você quer percorrer na malha, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou chamar aqui de a malha 1 e vou percorrer a malha 1. Vamos lá comigo? De qual ponto eu vou partir? Vou partir do ponto A, vai. Poderia ser do B, como eu já disse. Saindo de A, vou descendo. A primeira coisa que eu encontro é um resistor e eu estou indo a favor da corrente, então vou fazer R vezes I, positivo. Então 5 vezes I3. Virei para cá, para a esquerda, ó. Passei por um outro resistor, então R vezes I, 2 vezes I1, positivo, porque estou a favor da corrente. Continua, sobe aqui, aqui não tem nada, virei para a direita, entro pelo polo negativo, não é porque eu estou a favor ou contra, aqui você não olha para a corrente, aqui você olha por onde você está entrando. Estou entrando pelo menos, então menos o valor dessa fonte que é 20. Cheguei no ponto A, então percorri a malha fechada igual a 0. Tá bom? Vamos ajeitar isso aí e vou isolar o I1 deixando em função do I3. Porque o I3 também vai ser uma corrente que aparece quando eu percorrer a malha 2. Então a gente sempre deixa, é uma sugestão, né? Não é obrigado. A gente deixa essa corrente que passa aqui no ramo do meio sempre em função dela. Então vamos lá, ó. Deixa eu ajeitar isso aqui. Opa, aqui só um detalhezinho, que na hora de transcrever o exercício, eu estou olhando ele aqui na minha tela e estou vendo, aqui é 2,5, tá? Acabei copiando errado, senão ele vai dar errado a resposta. E não vai dar um número quebrado, entendeu? Então eu coloquei aqui para dar uns números bonitinhos. Então vamos lá, que é 2,5, só corrigir lá. Beleza, vamos lá. Inclusive, por que eu também lembrei? Agora eu vou dividir essa equação inteira por 2,5. Só que antes disso, vou colocar aqui, ó, vou dividir a equação por 2,5. Eu quero deixar o espaço lá. Então vai ficar assim, ó. 5/3 dividido por 2,5 dá 2/3. Mais 2,5 dividido por 2,5 dá I1. Menos 20 dividido por 2,5 dá 8. Igual a 0. Vou passar o 8 e o 2 e 3 para lá. Então vai ficar I1 igual a 8 menos 2 e 3. Tá bom? Reserve. Isso aqui é a minha equação número 1. Vamos percorrer agora a malha 2. A malha 2 vai ser essa malha da direita. Vou percorrer no sentido horário também. É obrigado a ser no mesmo sentido? Não. Você escolhe o sentido que você quer percorrer. É obrigado a partir do ponto A? Não. Você pode partir de outro ponto. Não é porque a malha 1 você fez no horário que você tem que fazer a 2 no horário também. Não é obrigado. Não é porque a malha 1 eu parti do ponto A que na 2 você também é obrigado a partir do ponto A. Mas eu vou partir do ponto A só para facilitar a nossa vida. Então, malha 2 vai gerar uma segunda equação. Vamos lá. Saindo de A, ó, a favor da corrente, R vezes I, 7 vezes I2. Desci e virei. Entrando pelo negativo, menos 4. Vou subir contra a corrente agora, cuidado, contra a corrente, então é menos R vezes I, 5 vezes I3. Voltei ao ponto A, igual a 0. De novo, eu vou deixar em função do I3, então vou isolar o I2, então vai ficar assim, ó. I2 igual ao 5 e 3 passa para lá positivo. O menos 4 passa para lá positivo. E o 7 do I2 passa dividindo. Ficou meio esquisito, né? Uma fração zona, mas não tem problema. Essa é a nossa equação número 2.
Já tenho duas equações. Como são três incógnitas, vou fazer a minha terceira equação usando a lei dos nós. A corrente que chega em A é igual à soma das correntes que saem de A. Então, I1 mais I2... Desculpa, I1 é igual a I2 mais I3. Pessoal, essa é a minha equação número 3. Observem que nós isolamos o I1 aqui em função do I3, isolamos o I2 aqui em função do I3, então eu vou substituir o I1, o I2 e vai ficar tudo o I3, vou achar o I3, tá? Essa conta vai demorar um pouquinho, então eu vou dar um pause para não ficar tão longo para você. Olha só, substituir o I1 por 8 menos 2 I3, substituir o I2 por 5 I3 mais 4 sobre 7, tá aqui. E aí eu passo o I3 somando, cuidado que tem gente que quer passar o 7 multiplicando, ainda não pode. Primeiro eu passo o I3 aqui, aí vai ficar 3 I3 negativo, e aí sim eu passo o 7 multiplicando, fazendo a distributiva. Achei o valor do I3, 2 amperes. Agora eu pego esse valor e substituo. Quando eu jogo aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 8 tira 4, 4 amperes. Essa é a corrente I1. Qual a corrente I2 aqui, ó? I2, 5 vezes 3, 5 vezes 2, 10, né? Porque o I3 vale 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 4, 14, dividido por 7, 2 amperes. Está aqui, 2 amperes. E qual a DDP entre A e B? Entre A e B nós temos um resistor passando corrente I3. Então eu vou fazer 5 vezes I3. E o I3 vale 2, então 5 vezes 2, 10 volts. Tudo bem? Tá aí, pessoal. Nós vamos gravar agora, já na sequência, alguns exercícios do seu material sobre este assunto. Tentem fazer sozinhos e vai acompanhando a resolução comigo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!